Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 27 de janeiro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Preconceito? Adolescente negro revela trauma após ser algemado dentro de shopping em Porto Alegre. Até hoje eu tô com vergonha. Já os detalhes. Novo Hamburgo. Fake news sobre vacinação infantil contra a Covid está nas mãos do Ministério Público. Temos o dever de saber que não é obrigatória a vacina experimental em nossos filhos. Saiba quem financiou e quem apoiou a campanha mentirosa. Risco à saúde. Prefeitura de Porto Alegre pede cuidado com a leptospirose. Veja como foi o trabalho de limpeza depois da chuvarada. Num temporal desse, todo cuidado é pouco. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, começamos o Segunda Edição de hoje com novidades sobre o caso dos carros de som que espalharam fake news, notícia falsa sobre a vacinação infantil contra a Covid-19 lá no Vale dos Sinos. Eu estou falando de Novo Hamburgo. Alô, Novo Hamburgo, cidade do Vale dos Sinos, e por isso nós vamos à redação para conversar com a Ingrid Oliveira, que tem mais detalhes desse caso inusitado. Inusitado também é a responsabilização, né, minha amiga? Boa noite, Ingrid. Boa noite, Chemali. Boa noite para o pessoal de casa. É mais um capítulo dessa história absurda, né, Chemali, lá em Novo Hamburgo, total. A prefeitura hoje de manhã registrou uma notícia-crime no Ministério Público sobre esse caso. E ontem de noite, Chemali, um empresário assumiu ter contratado esses carros de som para espalhar essas mensagens aí anti-vacina pela cidade. A versão dele foi publicada num vídeo nas redes sociais em que ele aparece na companhia do deputado federal Bibo Nunes. O empresário disse que a ideia dele era esclarecer a população sobre a obrigatoriedade da vacinação das crianças. Vamos ouvir. Realmente, nós não temos essa obrigatoriedade. A fabricante da vacina não se responsabiliza pelos resultados. A responsabilidade cai em cima dos pais. Os pais de todo o Brasil têm o direito de decidir se vai vacinar o filho ou não. Chemali, o deputado Bibo Nunes defendeu a postura do empresário, disse que ele não fez nada demais, que ele estava ali até passando informações que estão na bula das vacinas. E só para a gente lembrar, né, isso aí aconteceu na quarta-feira de manhã, esses carros circularam por Novo Hamburgo com essas mensagens. E no mesmo dia, a Guarda Municipal apreendeu esses dois veículos. Os motoristas foram conduzidos à delegacia de polícia, eles permaneceram em silêncio durante o depoimento, mas eles podem responder, Chemali, por infração de medida sanitária preventiva. Essa infração possui uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa. Permaneceram em silêncio, né, Ingrid? Tudo já orientadinho, né? Tudo orientado, tem advogado por trás disso. Agora, quero esclarecer o empresário que tem sucesso na sua atividade, que quem esclarece a população sobre informações oficiais é a imprensa oficial. Não é o cidadão que tem essa obrigação, ainda mais com notícia falsa, notícia errada. E aí tem ainda, né, parlamentar escolhido pelo povo apoiando esse tipo de coisa. Agora, Ingrid, tem gente reforçando, e não é qualquer pessoa, são especialistas aqui no Segunda Edição, que as vacinas são extremamente seguras, tanto em adultos como em crianças, e também necessárias, né, minha amiga? Chemali, não é por falta de reforço, né? Se não quer seguir aqui as orientações da imprensa, tem cientistas, tem especialistas, todo mundo alertando que tanto a Coronavac quanto a Pfizer, que estão autorizadas aí a serem usadas em crianças, são seguras sim. Vamos ouvir. Nós temos 2 vacinas que são seguras para aplicação em crianças e estão longe, muito longe de serem experimentais. É extremamente importante a gente se proteger o próximo e as crianças contra a Covid. Pegar Covid fará muito mais mal do que qualquer uma das vacinas.
Tia Maria, a discussão aqui não é nem a obrigatoriedade, pode não ter uma obrigatoriedade, mas existe um bom senso que poderia ter, existem as evidências. Ontem mesmo eu falei aqui no segunda edição que aumentou o número de pacientes na UTI por causa do coronavírus aqui em Porto Alegre, mas não aumentou tanto quanto poderia ser se não tivesse a vacinação em massa, né? Só lembrar do que aconteceu lá em março do ano passado, literalmente, pessoas morrendo à espera de leito. E é isso que a gente não quer ver, e é a redução desse tipo de efeito aí da pandemia que a gente vê com a vacinação em massa. Então, assim, não é obrigatória, mas ela é segura e necessária, Chamali. Só para lembrar quem é contra a vacinação infantil, mais de 300 crianças morreram durante a pandemia só aqui no Brasil. Se o senhor tem sucesso na sua atividade, faça um projeto social, ajude crianças a se afastar da criminalidade. Isso sim é uma atitude responsável de cidadania consciente. Agora preste atenção nessa outra história, vamos deixar de lado isso aí porque vai ficar com o Ministério Público e a Polícia Civil. Essa história de agora parece enredo de novela. Daquelas novelas mexicanas, a polícia prendeu uma mulher de 41 anos hoje, aqui em Viamão, do ladinho de Porto Alegre, por planejar a morte do marido. Sabe por quê? Agora no Giro de Notícias. Alex Fabiano Bueno Maciel, de 48 anos, foi morto dentro de casa por 2 homens armados. A dupla invadiu a residência no dia 14 de junho do ano passado. Escutas telefônicas mostram um dos criminosos confessando o assassinato. Foi na Santa Rita ali. Na real, entrei na baia, invadi a baia e matei, né? Peguei uns bagulhos da baia dele ali pra bater como se fosse um latrocínio, entendeu? Como se nós fosse uma baia residência. A polícia descobriu que a morte foi encomendada pela mulher de Alex com a ajuda do enteado dele. O objetivo? Herdar o seguro de vida e o dinheiro de uma ação trabalhista da vítima. A mandante do crime, o filho dela e os executores foram presos. Uma jovem de 21 anos, moradora de Porto Alegre, foi espancada e teve 30% do corpo queimado por 2 homens. As agressões aconteceram no último sábado no município Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Tudo aconteceu depois dela passar a noite com a dupla após conhecê-los através de um aplicativo de namoro. A vítima chegou a ser internada na capital gaúcha, mas já teve alta. A tentativa de feminicídio é investigada pela polícia catarinense. E agora tem mais um assunto polêmico hoje no segunda edição. A nossa reportagem conversou com um adolescente que foi algemado dentro de um shopping aqui em Porto Alegre. O caso ganhou muita repercussão depois que foi parar nas redes sociais o vídeo. A mãe do jovem considera que houve sim racismo e registrou um boletim de ocorrência. As imagens foram gravadas por um cliente. O garoto de 15 anos, que é negro, foi algemado no chão por um policial militar. Parece que eu roubei agora, todo mundo vai falar que eu roubei. Aí pode gravar, por favor, porque é só porque eu tava vendendo bala. O menino disse que foi ameaçado pelo policial com uma arma de choque. Antes, foi prensado contra uma parede por um dos seguranças. Eu dei um grito, né? Ai, minha clavícula. E quando eu falei isso daí, ele prensou mais ainda, e ele foi com mais força ainda. A polícia militar disse que o soldado usou algemas porque o menino resistiu. Já a administração do shopping center alegou que o adolescente vendia doces na praça de alimentação. Quando se deparou com o PM, correu pelos corredores até ser abordado. A versão do adolescente é de que ele e outros 6 amigos pediam para frequentadores comprarem pacotes de bala para eles revenderem no semáforo. Uma mulher ofereceu lanche para o grupo. Por isso, eles permaneceram dentro do estabelecimento. A mãe estava no serviço quando recebeu o vídeo no dia 18 deste mês. Isso aí é muito vergonhoso para nós, que somos negros. Para uma mãe, é a pior coisa que tem, o pior sentimento que tem ver o teu filho assim, passar por isso e tu não poder fazer nada. Tu te sente impotente, humilhada. Quando nós entramos assim dentro do elevador, assim pelo outro lado, nem que o policial falou lá dentro do carro, sabe, né, que não tem câmera. Para o advogado, houve injúria racial. Um jovem, adolescente, né, ser algemado, ser colocado contra a parede, né, isso são atos horríveis que infelizmente não deveria acontecer, né, e a gente busca pleitear a justiça nesse sentido.
A polícia pediu imagens de monitoramento e ouviu o chefe dos seguranças. Ele disse que a abordagem foi correta e que os meninos, nas palavras dele, costumam fazer confusão no shopping. Historicamente, a gente sabe, né, que a abordagem ela costuma ser um pouco mais truculenta quando envolve pessoas, né, negras. Mas aí só ao final das investigações eu vou poder afirmar categoricamente que houve ou não racismo. Até hoje eu tô com vergonha. Vergonha da pele, a vergonha está estampada, mas não tenha vergonha não. Tenha virtude, né, da criação que a tua mãe está te dando, viu? Um detalhe, esse guri, esse adolescente foi solto pelo mesmo policial militar, que inclusive também é negro. Foi solto, foi desalgemado, ainda dentro do shopping, quando os clientes começaram a interpelar o brigadiano. Por que ele está sendo algemado? Aliás, não havia crime nenhum. Antes de ser deixado no carro, aliás, falou pro guri, né? No carro não tem câmera. Essa intimidação. Alô, Brigada Militar, não é possível que se conviva ainda com esse tipo de situação. Isso não condiz com a história da própria brigada, feita também por muitos negros. Que a polícia avance nessa questão e que a verdade venha à tona. Agora, a gente não pode mais se conformar com esse tipo de coisa. E o shopping poderia sim fazer um trabalho de relações públicas com essa gurizada. Tem muita gente que se incomoda, mas tem uma senhora que pagou o lanche para eles. Ainda não foi na polícia. É bom que a versão dela também venha à tona. E olha, futebol aqui no segunda edição, agora a dupla Grenal começou ganhando o gauchão. Vitórias para a dupla na quinta-feira. Foi novidades também fora de campo. Quem conta? Matheus Schenck está com a bola cheia. Vai aí, Schenck. Oi, Chemali, boa noite para você, boa noite a todos. Bora lá então atualizar as novidades da dupla Grenal neste quintou. Começando com a grande novidade do dia, Yuri Alberto na Rússia. Olha a foto dele já no embarque rumo a São Petersburgo. Pois é, o Yuri foi para lá realizar exames médicos e assinar contrato de 4 anos com o Zenit, hoje o principal time da Rússia. Mas o Yuri volta ao Brasil depois disso e fica no Inter até junho. Vai ser a maior venda da história colorada, já que o clube vai ficar com cerca de 95 milhões de reais. Lembrando que o Yuri Alberto foi contratado por 10 milhões, então o lucro foi muito bom. Já no Grêmio a novidade é uma especulação. O vice de futebol, Denis Abrão, confirmou que o clube tem condições de fazer mais uma contratação, possivelmente depois do gauchão. Mas hoje os papos foram fortes de uma proposta do Grêmio pelo Elkeson, ex-Botafogo e Vitória. Ele joga hoje na China e você tá vendo aí ele fazendo gols pela seleção chinesa. Isso mesmo, ele é naturalizado chinês e marcou 4 gols na atual eliminatória da Copa do Mundo. Será que ele volta ao Brasil? É isso aí, Chemali, quintou pra dupla Grenal e quintou pra mim também. Tchau, tchau, boa noite. Valeu, Schenck, valeu. Olha só, gente, no SBT Entrevista de hoje, eu converso com o novo presidente do Sindicato Médico aqui do Rio Grande do Sul, Dr. Marcos Rovinski. Na entrevista, os objetivos da nova gestão e uma avaliação sobre a pandemia aqui no nosso estado. Nos últimos 2 anos, o mundo passou por um cataclisma que ainda está passando, né? Que foi essa pandemia do coronavírus, né? Do Covid-19. Fomos valorizados e aplaudidos, mas as condições de trabalho continuam as mesmas, nós continuamos sendo a ponta de lança de um sistema de saúde muito comprometido e complicado, ou seja, nós muitas vezes somos enxergados como a pessoa que está causando, as pessoas que causam o problema, quando na verdade nós somos tão vítimas quanto os pacientes, né? Pela falta de condições de trabalho, e a questão remuneratória não foi resolvida. Se não tiver um estímulo de valorização salarial, é complicado, né, doutor? Muitas vezes dizem assim, mas está faltando médico. Não, médico tem de sobra. Está faltando condições de trabalho e remuneração adequada. Então, nós estamos, a partir de agora, começando a criar uma escola de líderes para que se criem líderes, não só na área sindical, mas na área política em geral, para que se tenha condições de nós termos nossos representantes médicos no Parlamento, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, né, para que nós tenhamos nossos pleitos melhor defendidos. Vivemos um ano de política, né, em nível estadual, em nível, né, federal, e é importante esse envolvimento de amplas categorias, e o médico está inserido nesse contexto.
Isso, e a partir das discussões que nós vamos ter durante o ano, nós vamos apresentar a todos os candidatos, independente do partido. Nosso partido aqui é o PDM, é o Partido do Médico. Então, nós vamos apresentar a todos os candidatos as pautas de importância da categoria médica para que conheçam e que a gente possa fazer um acompanhamento das necessidades da categoria durante o governo que vai acontecer. Sucesso aí pelos próximos 3 anos de trabalho. Muito obrigado, um abraço a todos, em especial aos meus colegas médicos que estão ainda enfrentando a pandemia. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, pela primeira vez desde a tragédia, Santa Maria passa o dia 27 de janeiro com uma resposta da Justiça. O incêndio na Boate Kiss completa 9 anos hoje. E ainda, os riscos à saúde depois da tempestade. Ingrid Oliveira. Chamali tem alerta da Prefeitura de Porto Alegre para a leptospirose. E já eu conto também como é que foi a limpeza aqui na capital depois dessa chuvarada. É depois do intervalo. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha, hoje a maior tragédia do Rio Grande do Sul completa 9 anos. O incêndio na Boate Kiss matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. A Gabriela Lerina tem mais detalhes. Chamali, depois daquela madrugada trágica de um domingo, lá em 2013, essa é a primeira vez que familiares das vítimas e sobreviventes do incêndio na Boate Kiss passam uma data diferente, uma resposta da Justiça a esse caso. O julgamento aconteceu em dezembro do ano passado, os 4 réus foram condenados e seguem presos. Hoje, Chamali, eu conversei com o seu Darcy e a dona Elisete. Eles são pais do Ariel, de apenas 18 anos, que foi uma das vítimas no incêndio. E é claro, Chamali, que hoje é um dia cheio de lembranças para eles. Onde que ele estiver, eu tenho a certeza que ele está vendo nós continuar essa vida, por mais que seja difícil, né? A reportagem completa é depois do Segunda Edição no SBT Brasil. Para jamais ser esquecido. Olha, a gente fala agora do temporal aqui em Porto Alegre, que pegou muita gente de surpresa ontem. O dia foi de muito trabalho nessa quinta-feira para amenizar os impactos dessa chuvarada impressionante. Todo mundo queria amenizar o calor, mas veio com força, né, Ingrid? Mas não assim, né, Chamali? A gente sabia que ia chover, mas não tanto. E realmente as imagens são impressionantes, como essa que a gente está vendo aí no Hospital Mãe de Deus. A água invadiu a entrada do hospital. Felizmente, nenhum paciente ou colaborador teve algum incidente por causa disso, mas alguns serviços foram suspensos hoje, viu? No Praia de Belas, também a água invadiu o estacionamento. Precisaram usar um bote inflável para socorrer os motoristas que ficaram ilhados ali dentro dos seus carros. Hoje, parte desse estacionamento ficou sem funcionar, mas o shopping também está funcionando normalmente. Chamali, tudo isso aconteceu porque choveu 47,6 milímetros em aproximadamente 1 hora. Essa quantidade de chuva é a esperada para metade de um mês de janeiro e não em 1 hora. Por isso os transtornos foram gigantescos e, claro, hoje o dia foi de limpeza, de recuperação. Em torno de 130 garis trabalharam ali no mutirão de limpeza para remover toda a terra e lodo que ficaram nessas ruas que alagaram. Todos os pontos, os 18 pontos com bloqueio devido ao acúmulo de água, a EPTC já conseguiu liberar. E também tem atualização sobre a falta de água. 31 bairros ficaram sem água por causa da falta de energia, justamente ali onde acontece o bombeamento nas estações de tratamento. Mas a previsão do DEMAI é que hoje de noite mesmo isso seja normalizado. E Chamali tem um alerta importante, porque como muita gente foi surpreendida com essa chuvarada, acabou andando nesse alagamento. Então pessoas, principalmente quem tinha algum corte, algum ferimento na perna e entrou em contato com essa água, deve ficar em alerta para os sintomas da leptospirose. Então quem tiver febre, dor no corpo, dor de cabeça, precisa procurar uma unidade de saúde, lembrando que a leptospirose é uma doença que tem cura e o tratamento fornecido pelo SUS. Tá certo, Ingrid. Obrigado pelas informações. Gente, obrigado a todos. Uma ótima noite de quinta-feira. Amanhã eu vou pra praia, tem SBT Rio Grande, direto de Capão da Canoa também. E na próxima, na sequência, o SBT Brasil. Tchau, tchau. Até amanhã.